Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Fernando. Vamos esperar um bocadinho que o José entre. Não sei se está a ouvir bem. O José vai entrar. Ora Olá, viva, boa noite. boa noite. Que Oi. bom ver-te. Olá. Estás a ouvir bem? Eu estou a ouvir bem. Não sei se as pessoas que já estão, que estão a entrar, se está a ouvir, se está a ouvir bem. Para mim está perfeito. Eu também. Perfeito. Que bom, olha, muito feliz e muito grato por esta oportunidade de Grata. estar aqui hoje contigo. Grata eu também por esta experiência. Olá, boa noite, Rui. Rui entrou, Rui Souza. Nós vamos aqui esperar um bocadinho, temos aqui algumas pessoas, mais. Queres fazer assim umas respirações conscientes para começarmos? Sim, Já claro que também para sim, introduzir um bocadinho o que vamos fazer no sábado, claro que que sim. é assim, é assim muito apaixonante e orgulho-me muito de ser muito simples, mas ao mesmo tempo ser bem poderoso. Nós simplesmente nutrirmos esta capacidade de parar, respirar e observar e perceber, ok, o que é que hoje, aqui e agora, o que é que a vida me chama a fazer, não é? A partilhar, não é? A desenrolar, não é? Foi uma palavra que surgiu numa das nossas conversas hoje. É uma Ok? dádiva, é uma dádiva. Eu sigo agora. Ok, então sim, também deixando que as pessoas vão chegando e, enfim, se ambientando. O convite é mesmo simplesmente respirarmos um pouco, fecharmos um pouco os olhos, inspirarmos bem, profundamente, sentir assim o ar a entrar um pouco por todo o nosso corpo. Depois lentamente também ir soltando com a inspiração.
Fazemos mais uma respiração profunda. E lentamente, ao nosso ritmo, vamos voltando e permitir-nos enraizar de novo aqui, no aqui e agora. Então, boa noite, quem está a ver-nos, quem está presente. Obrigado por aqui estarem. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre a aula 129 presencial nível 1 que o José vem aqui à batalha, para a nossa zona, para a minha zona. E eu quero perguntar ao José o que é que ele nos vai trazer aqui para nós, neste local escolhido, que é o ginásio O2, vai ser no ginásio O2, num espaço maravilhoso, e passo a palavra ao José. Muito grato, Isa, muito grato. É assim um privilégio, sinto-me bastante honrado e agradecido por teres aberto esta possibilidade, esta oportunidade. E relembrava há pouco que o último direto, outra uma conversa que fiz assim foi no passo 127, também com uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, a Patrícia, e fui a Bragança fazer essa aula. Também nunca tinha lá estado dessa forma, penso que tinha lá estado uma vez em criança. E comentávamos que na altura tu foste a pessoa mais presente nesse direto, nessa conversa, no fundo. E então hoje estarmos aqui já com uma aula marcada, neste primeiro novo ano, para mim é o novo ano da alegria. Eu trabalho muito com essa tríade, com as tríades, mas com essa tríade que é a luz, o amor e a alegria. Então, para mim este ano será essa palavra assim mais que me chama mais e que estará mais presente. E costuma-se dizer que há três coisas que estão sempre a crescer: a vida, a verdade e a luz. E então, tudo o que nós fazemos e comunicamos e partilhamos, manifestamos, desenrolamos para o mundo, tende a crescer. Então é importante nós escolhermos realmente o que é que fazemos e o que é que levamos ao mundo. E sim, vou então levar este trabalho. Como disseste, será o passo 129. Portanto, já estou perto de fazer 5 anos. Esta escola está perto de fazer 5 anos. Portanto, vais apadrinhar assim o começo dessas celebrações. Agora, Porque, esta sim, escola, esta escola, para quem está a ver, que se calhar não conhece a escola, Jardineira de Sonhos, não é? sim, Queres sim. falar um bocadinho sobre o Jardineiro de Sonhos? Sim, foi algo que germinou em mim em 2017. Pelo menos a lembrança que eu tenho. Especialmente depois de eu ter terminado o curso de instrutor de meditação transpessoal. E é-nos, precisamente é-nos sugerido, ou é-nos desafiado, quem conclui esse curso. E um bocadinho, enfim, tudo o que nós fazemos, a vida chama a isso. Mas aí era como é que nós vamos levar então a meditação transpessoal ao mundo. Então eu escrevi um projeto que tinha muito a ver com o processo que eu fiz ao longo desses meses também, que foi um processo de autoconhecimento, que depois leva a uma expansão de consciência daquilo que somos e o que viemos fazer. E então eu escrevi lembro-me muito bem de escrever, acho que foi a primeira vez que eu escrevi, eu sou um jardineiro de sonhos, em 2017. E depois demorei cerca de um ano a cristalizar e enraizar em mim a ideia, passei por várias formações, inclusive nessa zona, é muito curioso porque eu vou voltar a essa zona, e conheci a família do Rui Gabriel, da Universidade da Tribo, não sei se já ouviste falar ou não. E é nessa, eu falei-te na Fórnia, eles moram aí ao pé, então eu vou voltar a estar com eles depois de algum tempo. Então foi uma pessoa que me ajudou muito nesta virar para o mundo e especialmente a perceber o que era. Olha, a Patrícia está aí. Boa noite, Patrícia. Prazer em estares presente aqui. Já foste aqui relembrada também. Enfim, em princípio também no final de fevereiro voltarei a Bragança para o nível 2 já. A Rafaela também entrou aí. Um abraço, um grande abraço.
Enfim, é muito bonito ver isto assim a crescer e eu próprio a crescer no tamanho daquilo que é o meu sonho, daquilo que eu ambiciono fazer, mas passo a passo e muito sustentado cada vez mais e enraizado. E é isso que, no fundo, responde à tua pergunta: o que é que vai acontecer no sábado e o que é esta escola. Estava a explicar que realmente isto é um processo de construção e de perceber, eu próprio perceber o que é isto, tem muito a ver com esse processo de autoconhecimento, o que é quem eu sou e o que é que eu levo ao mundo. E isso sempre me acompanhou. E então a questão do sonho e da pessoa fazer aquilo que realmente a apaixona, o que é que está a fazer, eu desde criança que trago isso e volta e meia dava por mim a perguntar à pessoa: mas é isso realmente que tu queres fazer? E eu estava sempre à procura disso também, eu próprio, porque, como partilhava contigo há pouco, aquilo que nós melhor ensinamos é o que mais precisamos de aprender. Então isto é um processo muito pessoal e eu acredito que no fundo é sempre assim: a pessoa faz aquilo que a vida o chama a fazer, mas primeiro é para ela e depois naturalmente transborda. É isso que tem acontecido comigo cada vez mais. E quando eu lancei esta escola há cerca de 5 anos, foi a primeira vez que eu me perguntei: então vou fazer isto o resto da vida. E, ok, foi a primeira vez que eu respondi sim a isso, encaixou, alinhou-se. Claro que agora vejo-me a fazer isto o resto da vida e está sempre a crescer e a construir. Ou seja, é livre o suficiente para abarcar tudo aquilo que eu já fiz e o que quero fazer. E então, ok, faz muito sentido. E o facto de eu estar a contar os passos, como o Jung dizia, a felicidade é a consciência de evolução. Então, já fico muito satisfeito com o legado que já deixei, mas ainda muito ambicioso para fazer, para me lançar, e especialmente agora, depois de ter iniciado estas aulas peregrinas, como eu chamo, um pouco por o país, como já fazia antes do Covid. O Covid ajudou-me a expandir online e eu descobri esta maravilha que é nós podermos ligarmos a pessoas que nem conhecemos ainda pessoalmente, como é o teu caso, mais uma vez neste caso, mas que imediatamente sentimos a energia. Isso a meditação também me trouxe, a sensibilidade de perceber, ok, e hoje em dia é tão simples e tão fácil, digamos assim, se bem que eu já cada vez mais menos uso o fácil e difícil, porque é simplesmente sei se é para fazer ou não é. Então, se é para fazer, é como esta conversa que estamos a ter. Né? Portanto, claramente, hoje era um dos pontos altos do dia estar aqui contigo e partilhar no meu melhor aquilo que vai acontecer e honrar muito a tua abertura, porque repara, já agora desde setembro, outubro, estive no Alandroal, depois em Sines, depois fui a Bragança, já estive nos Açores e agora na Batalha. Portanto, estou assim a criar bases desta escola um pouco por todo o país e sempre ambicionei fazê-lo e já o fazia antes do Covid. E então é assim muito feliz por mais este passo neste início de ano. Na realidade, Sim, é dar oportunidade também a pessoas que são daqui da zona e que te seguem, de alguma forma, conseguirem estar contigo geograficamente no local. Uh, sim, isso é muito interessante porque realmente agora tem muito a ver também mais uma vez com o meu crescimento. Então todos os dias eu falo com pessoas novas, digamos assim, que entram no meu mundo ou na escola e que são atraídas por este movimento, que simplesmente, muito fácil, muito simplesmente é nós percebermos o que somos. Esse é um trabalho da meditação, não é? Limparmos um pouco aquilo que nos não permite ver aquilo que realmente viemos fazer e depois assim, tão ao mais bonito, desculpa, sim. camadas, limpar as camadas. O José saiu, aí, ver o que é que aconteceu. O José saiu, e sabemos que o José, vamos ficar aqui mais um bocadinho, à espera que ele volte a entrar. Eu não percebo nada disso, é o meu primeiro direto. São aquelas coisas, são aquelas coisas que acontecem que nós não controlamos e, ok, onde anda o José? O José está aqui no chat.
Às vezes não está à espera que os 10 voltem a entrar. Ok, adicionar. Eu sei que estás aí, Ah, voltaste. já voltei. Olha, também não sei o que aconteceu, simplesmente depois Foi, voou. Não percebi eu também. também, eu também tenho um telefone novo, também estou aqui a adaptar-me, mas Não, eu também não me sei permite se já fiz, fazer. eu sei que fiz um gesto, que até estou com vontade, não quero repetir. Eu fiz assim, tipo, uma coisa assim, e voou. Disse, será que isto está a ver e quer dizer que é para acabar com as mãos? Pronto, olha, não sei. Se Alguma calhar coisa. também para voltarmos a focar. Mas sim, simplesmente olha, voltou o Facebook e saí, também não sei o que aconteceu, mas olha, estamos de volta e seguimos caminho. É verdade. Sim, estávamos a falar acerca do que é esta escola e o que é que eu faço, né? O que é que o trabalho que eu trago. E realmente é assim apaixonante. E ainda há pouco estávamos a falar ao telefone e estávamos-me a contar um bocadinho da tua história e eu imediatamente começo a ligar as peças e começo a perceber, lá está, isto vem com a prática, não é? O que é que esta pessoa poderá trazer, que antes de mais só a própria pessoa é que sabe, não é? O único meu papel é inspirar, tendo em conta aquilo que já fiz e que estou a fazer, e depois acompanhar, que agora tenho um programa muito claro, que pode ir de 3 meses a um ano, o máximo é um ano, o mínimo será 3 meses, de acompanhar a pessoa claramente a colocar-se nesse ponto, como eu estou a fazer, e então e como eu fiz, né, essencialmente. E então basicamente é isso, é muito simples, cada vez mais simples e também cada vez mais preparado para à medida que. Por isso é que eu fico tão feliz e abençoado por estas oportunidades, porque eu sei que cada passo que dou transformo na pessoa capaz de materializar cada vez mais aquilo que estou a fazer. E pronto, não sei se ficou mais claro também para ti, que me estás assim a. E é uma valorização também, sentires que ajudas os outros de alguma forma, dás a mão no caminho de quem está mais indeciso e a precisar dessa abertura, eh, é muito bom, é lisonjeante esse caminho, como eu sentir que dá a mão a alguém e que leva no caminho e é uma aprendizagem mútua, na realidade, porque com o outro a gente também aprende. E as pessoas certas aparecem também de alguma forma para nos colocar também na aprendizagem de alguma coisa que essa pessoa, supostamente nós estamos para, se calhar, dar a mão, essa pessoa também acaba por nos dar a mão a nós, em alguma Sim, aprendizagem, em alguma lição. sem dúvida, é mesmo um dar e receber. E no fundo, falavas há pouco até acerca do ser terapeuta ou não. Para mim, é uma questão de estar lá e de acompanhar, é só isso. E normalmente o trabalho normalmente não é feito, o mais desafiante até não é feito pela pessoa que acompanha, mas só o facto de estar lá e abrir o espaço. No fundo é o que vamos fazer no sábado. Vamos estar lá e vamos abrir o espaço. E eu ainda nem sei quem é que já tenho algumas confirmações, mas não sei ainda qual. E é sempre a magia e o fascínio, nunca se sabe realmente quem é que começa o círculo, não é? E quem é que começa a aula. Isso faz parte da magia, não é? E depois eu começo sempre acendo a vela do meio, seja feita a sua vontade, porque na verdade vai sempre superar qualquer tipo de expectativa ou imaginação que eu tenha, porque estamos ali a viver realmente, corpo e alma, a experiência, não é? E então é sempre assim uma surpresa. Mas pronto, o que é certo é que estamos lá. E portanto, ao mesmo tempo, somos tão importantes porque somos decisivos porque abrimos esse espaço, mas ao mesmo tempo, depois o que acontece supera qualquer tipo enfim, de expectativa. É deixar E fluir e sim, é o fator de surpresa que nos vai surpreender com toda a e é assim muito prazeroso porque há uma frase que também me vai acompanhando que eu me lembrei agora quando tu falaste nisso, é assim o prazer supremo de ser útil, no fundo nos sentirmos úteis partilhando aquilo que no fundo sentimos que viemos fazer. Isso depois é assim uma purificação, é o que me está a acontecer também cada vez mais. Cada vez é está mais afinado, não é? Com o investimento, sim, nos ajuda também a cristalizar também muitos conceitos nossos e muitas aprendizagens nossas
que vamos ao longo do tempo também interiorizando, mas que quando estamos com os outros e comunicamos e há a partilha, cristalizamos. Há sempre ali um pontozinho que, olha, agora estou a falar sobre isto e parece que fez aqui um insight, cristalizou aqui qualquer coisa. E depois a pessoa fica ali, essa é a magia do contacto com outras pessoas e a partilha, a verdadeira partilha mútua. Sim, na verdade a aula começa assim. Vamos reunir em círculo, no fundo permite-se abrir esse espaço de partilha sincera. Que ainda, eu digo sempre ainda porque é no caminho que estou a fazer e acredito que estamos nesse caminho. Que é simplesmente a pessoa saber permitir-se falar do coração a coração. Ou seja, vamos cada vez mais perceber, também era uma das questões que nós afloramos aqui, não é? Hoje nesta conversa, e isso está tão presente em mim, o que é que realmente nós estamos ali a fazer? É sempre qual é a intenção, o que é que realmente fez a pessoa vir, neste caso concreto, o que é que nos faz estar aqui hoje a conversar, o que é que realmente nos move. E então, no meu caso é assim, isto é o meu projeto vital, é o que me dá a vida. Se eu não fizer isto, é como se, por exemplo, a partir do momento em que houve esta possibilidade, houve esta tua abertura e confiança, eu não estar aqui era como se estivesse a apagar a minha chama. E isso é tão claro em mim que é-me impossível já não fazer. E isso é muito abençoado quando nós chegamos a um ponto em que já nem se põe a questão de. E é Uh, engraçado, sim, porque é um processo de expansão também, lá está, é o acender da tua chama, mas depois é o acender de várias chamas, é o passar o testemunho, é várias chaminhas a abrirem, a acenderem, porque essa expansão da tua própria chama vai iluminar as outras chamas que já estão iluminadas e que só precisam, às vezes, assim, de um elixir para também se expandirem, para ajudar a expandir a chama de cada um, a luz que todos nós temos entre nós. sim, isso é muito giro porque, no fundo, fazemos isso também na sessão. Abrindo aqui um bocadinho o véu, eu até sugiro às pessoas que tragam uma vela se tiverem, senão também uma vela será providenciada. E é um ritual, no fundo, que, enfim, acaba por não ser o mais importante, mas também é, porque é simbólico, não é? Nós acendermos a nossa chama, que é única e que é preciosa e que é insubstituível, porque se nós não o fizermos, ninguém vai fazer por nós, porque ninguém é igual a nós. Então essa preciosidade é que também muito me apaixona neste caminho, porque não há dois nomes iguais, não há duas pessoas iguais, não há duas missões iguais, apesar de depois, no fundo, ser, e é isso que eu tenho experienciado, ser tudo um pouco um serviço ou uma devoção à vida. Mas a nossa gota é insubstituível e a nossa chama, como falavas, é insubstituível. E há uma alternação que nós acendemos esse fogo, porque também trabalho muito com os cinco elementos, depois de enraizarmos naquele espaço, que eu também não conheço, vai assim estar a mente principiante, é uma atitude fundamental e vai estar bem ativada também. Este espírito peregrino de ir ao encontro também daquilo que está muito presente no meu nome e no meu trabalho. Sim, Também o fator que vai surpreender, também o fator surpresa, também te espera aqui, o espaço que não claro, conheces. sim, sim, sim. Sim, sem dúvida. E no fundo, repara, é assim que a vida é, porque por mais que nós estejamos numa rotina, digamos assim, todos os dias são novos, só que nós às vezes perdemos essa noção. Então, e por isso é que se diz que a rotina, mais do que a aventura que pode ser perigosa, a rotina é mesmo letal. Pode ser letal se nós não perdermos um pouco essa consciência da mente principiante ou daquele olhar de criança, quando nós acordamos todos os dias e nunca vivemos aquele dia. Portanto, isso é natural, mas claro que quando se vai a um sítio novo, conhecer pessoas novas, ainda está mais ativo. E isso também me apaixona muito, e daí eu sair, porque a base da escola hoje, a base física da escola hoje, é em Alstrel, na verdade, de Morgado, quer dizer legado, como eu te partilhei há pouco, na nossa conversa anterior. Mas ao mesmo tempo o sair de lá e espalhar um pouco, no fundo, essas raízes, ou as sementes do jardineiro também tem a ver com isso, por esse mundo, por esse país fora. E depois, porque eu já trabalhei na Índia e em Angola e tenho também um pouco essa ambição depois de voltar a esses sítios e no fundo depois, mais uma vez como estou a fazer agora em Portugal, ir pelo mundo onde for chamado a partilhar esta mensagem. E já que sabes que já não divido as coisas. Onde estou sempre, costumo dizer que estou sempre a trabalhar e estou sempre de férias, porque é onde estou, eu partilho-me a mim. E no fundo é isso, é nós percebermos que.
sim. Cada pessoa tem uma escola dentro de si, tem algo sempre a ensinar, porque tem a sua experiência e muitas vezes esse trabalho inicial é muito interessante. É o que nós fazemos no início, nível um, nível 2, que é perceber a história da pessoa e a pessoa tomar consciência de tudo o que já fez, que é sempre incrível, só que muitas vezes a pessoa nem valoriza muito. Ah, sim, fiz isto, depois fiz aquilo, porque não consegue ligar as peças, é isso também que se faz neste trabalho. Ligar as. Sim, Às vezes até temos isso, valorizamos mais o que fazemos mal ou que não correu bem e esquecemos muitas das vezes das milhares de coisas boas e coisas que concretizamos e que fizemos tão bem. Portanto, focamos às vezes mais naquilo que não corre bem do que propriamente naquilo que corre bem. O que corre bem quase que fica esquecido e não desfrutamos daí sim, sem também. dúvida. Sim. No fundo é assim uma espécie de reeducação ou de reorientação. Aquilo, no fundo, está lá tudo, não é? Porque nós também, agora estou-me a lembrar, nós no nível 5 já fazemos uma quarentena de 40 dias de educação das emoções. E é precisamente essa reorientação de transformar, no fundo, a percepção, porque tudo isto é percepção. E repara, o dia ser bom ou mau, eu cada vez mais também estou mais consciente de não usar tanto estas palavras, porque também é uma das atitudes fundamentais desta escola, é o não julgamento. E até neste caso de julgar o dia como bom ou mau, às vezes tem só a ver que já com uma experiência, como estás a dizer, que foi sobrevalorizada perante todo as outras 24 horas que houve de certeza. Não há nenhum dia que não haja momentos de prazer. Sim, sim. Diz? E de coisas boas durante esse dia todo, porque se calhar aconteceram de muitas coisas boas e acontece uma coisa má, o dia foi que é assim. O dia, podemos dizer, o dia foi menos bom. Começar por aí, se calhar, foi menos Sim, bom. sim. Então, teve algo marcante, mas é uma lição, porque nas coisas menos boas está também lá a lição, e se olharmos para isso também como uma lição, é aceitável, já conseguimos aceitar melhor e tornar então o dito dia um dia bom e um dia feliz. Sim, no fundo é aprendizagem. Tudo o que nós. Há assim 7 pontos que depois são treinados nessa quarentena já de nível 5, mas que depois levamos para a vida. Não é? É nós pensarmos qual foi a magia do dia, depois o que é que eu servi, depois precisamente a aprendizagem, que tem muito a ver com essas surpresas menos agradáveis, digamos assim, mas percebemos que é uma aprendizagem. Depois a questão do prazer, o que é que eu evoluí, depois o que é que eu tive para agradecer e como é que eu quero que seja o meu descanso. Portanto, no fundo, é sempre o fim do ciclo em cada dia. E agora estamos aqui a iniciar um novo ano, também é outro ciclo, mas eu foco mais até no dia a dia. No fundo, todos os dias são novos, então o que é que nós fazemos com as nossas 24 horas? E depois há um exercício muito interessante também, no âmbito do que estavas a dizer, o que é que foi bom no dia, o que é que foi mau, é nós imaginamos ou enraizamos esta ideia de que tudo o que nos acontece é a deusa, ou Deus a falar connosco, é a vida a falar connosco. Se nós percebemos que a vida é a nossa amiga e está ali sempre para nos ajudar, então absolutamente tudo o que acontece, mesmo que muitas vezes acontece isso, nós não temos ainda a capacidade de compreender tudo, né, a complexidade, realmente somos esta gota e há coisas que realmente não fogem ao nosso controle, não é? Mas há uma coisa que ninguém nos tira se nós não quisermos, é o que fazer com o tempo que nos é dado. Como dizia o Gandalf lá no Senhor dos Anéis, estas 24 horas temos esse poder, essa liberdade. Se nós não quisermos abdicar disso, ninguém nos tira. E então, e depois perceber, e depois isto no fundo tudo são crenças, não é? Se nós acreditamos que o dia vai ser mau, provavelmente vai ser mau. Nós estamos a lançar isso. Agora, se acreditarmos, e isto tem sido a minha experiência, cada vez mais, e se eu for honesto com a minha vida, sempre fui bastante abençoado. Claro que tive as minhas questões e perceber essas sombras e perceber as nossas feridas também é muito importante integrar isso, porque aí normalmente está o que eu chamo o Santo Graal, aquela coisa que mais nos doeu, as coisas mais difíceis. Eu fico logo assim entusiasmado no sentido, e muito, O que é que muitas estamos a vezes, trabalhar aqui? sim, O que é que estamos aqui a trabalhar? sim, apesar de, obviamente, respeitar muito a experiência da pessoa, porque eu também acredito que a pessoa vem preparada para viver o que tem a viver. E quanto mais sombria é a história, mais desafiante é a história, mais potencial tem. Porque está ali a pedra preciosa, está ali o santo grau, está ali. E aconteceu também na minha vida, que as dores que eu tinha mais
ou aquilo que estava lá mais escondido, eram ali que estavam as pedras preciosas e continuo a trabalhar nisso. E então é muito interessante. E então tudo o que a maior catástrofe encerra sempre ali uma grande aprendizagem, uma oportunidade de transformação. E eu cada vez mais, quanto mais acompanho as pessoas, mais sinto isso e mais sei isso, porque depois a pessoa, mais cedo ou mais tarde, toma consciência disso. Olha, foi por causa deste acidente, ou disto que me aconteceu, que eu realmente não estava à espera e foi dramático. Mas mais cedo ou mais tarde, quando a pessoa ultrapassa aquele sofrimento e aquela dor, percebe, se não tivesse acontecido isto, eu não teria chegado aqui. Por exemplo, claro que na altura, o melhor que podemos fazer, quando a pessoa não tem essa capacidade ainda, é estar lá. Olha, estou aqui, acompanho, seja o que for, também, mesmo não compreendendo, estar lá. Isso é muito importante, é esse o meu compromisso também. A partir do momento em que a pessoa faz esta aula de nível 1 principalmente e que está presencialmente comigo, muito feliz também por poder voltar a estar presencialmente com as pessoas, apesar de, como estamos a fazer agora, isto funciona e é fantástico. E foi assim a minha grande bênção do Covid, foi fazer este trabalho e poder hoje falar com o mundo inteiro. É assim, foi incrível. E está a ser e continua, mas estou muito feliz por voltar à presença porque, enfim, é outro nível ainda, é outro nível de relação e de intimidade a todos os níveis. E é assim que eu vejo cada vez mais as pessoas se irem relacionando. Essa é a minha visão, no fundo, esse é o meu sonho maior, é que no fundo é trazer o céu para a terra, que é um espaço livre de abusos, em que a pessoa possa ser simplesmente ela própria. E isso parece muito simples, mas ao mesmo tempo tem um caminho a fazer. Muito, muito, muito a gravar e muito a lidar, muito, não é nada fácil, não é? Mas é um sonho bonito, isso é. Sim, Trazer isso e para a terra. sim, desculpa, agora não percebi. É um sonho bonito trazer o céu para a terra. Gosto da expressão trazer o céu para a terra. Sim, há pouco tempo ouvi uma pessoa muito especial para mim que me tocou essa expressão que nós caímos do céu, mas nascemos da terra. E então eu tenho andado com esta ligação entre realmente. Para já, o que é que isso significa, não é? O céu na terra, não é? Depois cada pessoa terá a sua definição e a sua visão, não é? Por isso é tão bonito. Nós no nível 3 fazemos a visão, o dia de sonho. E é assim, quando chegamos a esse nível em que já fizemos a parte da meditação e há uma meditação de nível 2 em que a pessoa se conecta decisivamente ou relembra decisivamente aquilo que veio fazer, desapega-se tudo aquilo que não é, para chegar aí à chama essencial, aquilo que alimenta essencialmente a vida. E no fundo, no meu caso, surgiu-me já em 2017, quando fiz isso pela primeira vez, o peregrinar e servir a vida. No fundo é o que eu vou fazer no sábado, mais uma vez. E então é muito bonito quando a pessoa realmente depois partilha o que tem no coração e o brilho nos olhos começa a surgir, e isso é o que me também anima muito. E desde que fui para a Índia há 20 anos atrás, redescobri a mim essa paixão sobre o desenvolvimento humano. E quando começava a ver realmente o brilho nos olhos das pessoas, e ela, ok, então, mas eu posso fazer isto, realmente. No fundo é esse o meu trabalho, é acompanhar a pessoa nessa peregrinação a ela própria e perceber o que é que está por lá dessas camadas todas que acabamos por construir com o ego, que também é muito importante, a gente deve valorizá-lo, não menosprezá-lo também, mas colocá-lo no sítio certo. E no fundo este caminho é só colocar as coisas nos sítios certos, que fazem mais sentido, de uma forma coerente, de forma que, gosto muito da expressão, coerência cardíaca, aquilo que realmente, ok, nos faz sentir purificados ou sanados ou alinhados. E essa tem sido a minha experiência. Reparem, eu partilho muito isso agora. Eu, antes de lançar a escola, no ano anterior, tive doente como nunca tive. E eu nem percebia bem o que é que estava a passar com o meu corpo. E tive até fui até mesmo ao hospital, tive um diagnóstico que era uma virose que se ativava com o frio. Eu nunca tive tão fragilizado naquela altura. Foi assim no ano antes de lançar, como se estivesse em trabalho de parto. Depois eu tomei consciência disso e, no fundo, estava a acender definitivamente a chama. Agora sei isso sinto isso de forma muito clara. Mas na altura foi desafiante. Portanto, eu sei o que é estar aqui neste limbo de desenrolar, como agora só me vem essa palavra que mencionaste na nossa conversa anterior. E sei o que é estar aí e a ansiedade que se sente e a confusão. E então por isso é um bocadinho assim, nós podemos acompanhar quando
pelo menos já fizemos um caminho similar, que nunca é igual, porque cada pessoa tem os seus sapatos e é impossível nós estarmos realmente. Treinamos muito essa empatia e essa habilidade de nos colocar no lugar do outro, essa habilidade de responder perante a vida, que é para mim é. As pessoas, então, Sim, sim, sim. eles vão entrando, pelo menos boa noite a todos que entrarem. Já vi aqui pessoas a darem a boa noite. Houve aqui uma Susana que diz: olá, meus amores, deve ser a sua parte, José. Eu acho que não é das minhas. A Estou Karine, aqui a ver. boa noite, o Dolores, Guilherme Azevedo, Sofia Batista, boa noite, meus queridos. Portanto, boa noite a todos que estão aqui a acompanhar nesta nossa conversa preliminar. A aula 129 presencial, nível 1, do José, nos vai trazer aqui à batalha. E quem estiver interessado está convidado para participar nesta aula, que vai ter lugar no ginásio Alves. Então, nós temos as coordenadas, está lá tudo explicadinho no evento, não é, José? Sim, sim, sim. Sim, agradeço porque é muito fácil eu entusiasmar-me e ficava aqui a noite toda a falar. E então é muito bom fazer esse foco e muito bem-vindos a todos. O meu som, para ver como é que eu posso pôr. Isto é o meu primeiro direto, eu não percebo nada disto. Agora estou-me a ouvir melhor, não é? Eu estou aqui com auriculares, não sei. Acho que não consigo fazer muito mais. Eu pus o meu como máximo, está no máximo. Consegue Ficou melhor, ouvir? também para mim ficou É, melhor, mas embora já afinal, tivesse a ouvir bem. estive aqui, estava com medo dos ecos. Dos ecos. Sim, sim, pronto, a gente vai aprendendo à medida. Lá está, não há outra forma. É como a meditação, é fazendo, é praticando. E pronto, e depois eh, podemos sempre fazer melhor a seguir quando aprendemos, não é? Quando incorporamos isso. Contudo, é como tudo na vida. Agora, se calhar, eu ganho aqui um embalo e começo a marcar uns diretos em umas reuniões todas as semanas, ou 15 em 15 dias, quem sabe. Olha, sabes que isso foi o que me aconteceu quando foi o Covid, eu nunca tinha feito. Quando realmente se instalou a pandemia, eu deixei de poder estar com as pessoas, não é? Como já fazia as sessões antes. E houve alguém que me convidou também. Houve alguém, olha, porque não fazes um direto? Estamos aqui a fazer um grupo. E então, olha, nunca fiz isso. Está bem. Depois eu senti, lá está, a gente sente. Depois a meditação ajuda muito nesta apurar a sensibilidade mais uma vez. Ok, vou fazer. Claro que também foi assim, se tu vires a primeira aula que eu fiz, agora tenho todo um catálogo, foram 60. A Agora primeira aula comparado. Sim, diz? agora já estás com o embalo todo, já estás ao Mas contrário foi, de mim. eu lembrei-me disso, porque foi exatamente isso que me aconteceu. Eu depois fiz todas as semanas, gostei tanto daquilo, depois, depois tinha tanta coisa para partilhar e para falar, então olha, e naturalmente surgiam-me os temas, ok, hoje vou falar sobre isto. E é muito curioso, muito interessante outra coisa, porque quando nós decidimos, ok, depois comecei a falar sobre, foi a liberdade, a abundância, a gratidão, comecei por aí porque foram as três palavras que me acompanhavam mais nas aulas presenciais antes do Covid. E comecei por aí. E é muito interessante, quando tu lanças o tema, imediatamente depois eu passava essa semana a viver a palavra, é muito interessante. E depois, claro, tinha 7 dias para ir estudando, para ir percebendo, mas já estava tão em mim. E depois outra coisa interessante, quando nós fazemos, incorporamos mais um bocadinho. Portanto, por exemplo, eu falava da liberdade no dia, quando terminava a aula já me sentia um bocadinho mais livre, porque enraizava aquele tema. E foi assim uma experiência muito. E hoje, É um trabalho muito interessante este sim, das palavras e dos conceitos, porque nós damos como adquiridos, porque sabemos, toda a gente conhece a palavra liberdade, honestidade, gratidão, compaixão, só que na realidade se perguntarmos assim, o que é que tu entendes, o que é para ti ser ou fazer ou praticar compaixão, portanto, ou liberdade, e na realidade quando nós introduzimos essa palavra, começando, até às vezes parece que os temas, até o assunto começa a vir até nós de uma forma quase intuitiva e espontânea,
E assim, epá, isto é uma oportunidade para, se calhar, ter compaixão. Portanto, vamos aqui trabalhar a parte da compaixão. E com isso nós vamos trabalhando e vamos conseguindo, nos trabalhando a nós próprios dentro desse mesmo conceito da palavra. Na realidade faz parte da educação, que é-nos dado, mas às vezes não fica enraizada e não a praticamos de forma consciente e espontânea, da mesma forma. E esse é um trabalho muito interessante. Eu tenho uma amiga minha, que é a Nicole, ela é hipnoterapeuta, e há pouco tempo até conversámos sobre isso, por acaso, sobre a palavra. Assim, olha, eu estou numa fase que eu sinto que estou numa fase de tentar perceber bem, bem, bem o que é compaixão, o que é o sentir compaixão, o que é o estar no lugar do outro, o que é estar. Portanto, e isso, na realidade, faz com que nós tenhamos maior consciência desses mesmos sentimentos, não é? Sim, sem É, dúvida é. estava ali o meu filho aqui a fazer uns sinais e eu aqui a tentar perceber o que ele me estava a dizer. Ok. Convi Convida-o se quiser para participar, não sei se Não, assim. ele já foi, ele deve estar também, se calhar, a ver no Facebook, não sei. Vamos ver. Ok. É, mas, sim, mas é. Sim, eu trabalho muito com os nomes, também com a linguagem e as palavras, porque hoje, enfim, tem essa. Se nós, enquanto seres, temos. Cada ser tem assim, o universo dentro de si, portanto, o grau de profundidade é incrível quando nós começamos este caminho para dentro. Então, com as palavras também. Eu começava sempre as aulas, normalmente, com o significado da palavra. Gosto muito de ir à origem. Ok, isto surgiu de onde? E só ia assim muito para ir descobrindo, ir aprofundando. E não acaba, porque há sempre espaço para mais. Então, na questão da liberdade, da abundância, da gratidão, nós sentimos-nos gratos, ok, sim. Mas ou a questão da abundância, então, ou liberdade, o que é que isso quer dizer? Uhum. E depois há sempre espaço para nos sentirmos ainda mais. É como eu costumo dizer hoje em dia, sim, eu já sou feliz, mas há tanto espaço para mais porque eu quero fazer tanto mais. E tem muito a ver com isto do fazer. E eu realço isso porque nos últimos anos equilibrei assim o masculino em mim, estas duas energias, o feminino e o masculino que todos nós temos, não é? E esta questão de materializar e de fazer, e ajudou muito porque uma coisa é nós termos estas ideias fantásticas, eu tinha isso muito em mim, esta intuição, não, eu quero, ah, quero tanto, mas depois consegui ter a estrutura necessária para depois realmente trazer isto à matéria. Falava há pouco do, ok, isto são ideias do céu, não, mas como é que isto vai para o nosso dia a dia? E eu hoje em dia foco muito nisto. Este trabalho de meditação é para nós trazermos realmente para o nosso dia a dia. Daí começar, e é o que vamos também fazer, fazendo essa ponte com o sábado. A grande mais-valia da sessão de sábado, de nível 1, é a pessoa sair dali a praticar 22 minutos, pelo menos, por dia de meditação transpessoal. Então, imediatamente, a pessoa é desafiada, a partir desse dia, a retirar esse tempo de amor por si, ficar consigo, pelo menos 22 minutos. Foi o que eu comecei a fazer em 2017 de forma estruturada e acabei de, no final do ano, ultrapassar os 2.000 dias. E foi assim, é incrível porque vamos sentindo em nós essa profundidade. E não acaba até estarmos vivos, enquanto estamos, pelo menos neste corpo, e acredito também que continua de outra forma, mas neste corpo acho que nunca tivemos, pelo menos não sei que haja universos paralelos, e é assim muito precioso. E esse lembrete diário que isto tem um tempo, não é? Pelo menos eu não conheço ninguém que não tivesse morrido, portanto tem um tempo, então também nos. Se bem que, enfim, ainda agora estava a partilhar que cada vez mais acredito que vamos estender cada vez mais este tempo, mesmo este tempo físico, porque enfim, estamos sempre a lembrar-nos de coisas e a criatividade humana não tem limites, então também estou bastante inspirado e otimista nesse campo. Mas pouco importa, seja pouco ou muito, o que interessa é nós percebermos que isto tem um limite, pelo menos para já, e isso também nos ajuda a viver mais intensamente, ou de forma mais verdadeira o nosso dia a dia. E deixamos de, enfim, de adiar as coisas ou de fazer coisas que já não ressoam. E acho que cada vez mais as pessoas estão, pelo menos acontece comigo, nas pessoas à minha volta, que no fundo são atraídas por esta energia cada vez mais, já não tolero algumas coisas que já não têm a ver comigo, ou seja, já não estou em determinados sítios, já não me relaciono com determinadas pessoas, com determinadas energias, e tem muito a ver com a física quântica também,
Já o Tesla dizia que era isto é tudo energia, vibração e frequência. E naturalmente é o que me faz ir à batalha e estar aqui contigo. É simplesmente sentir a abertura, ok, então, ou seja, já não vou onde não sou bem recebido, não é? E então, por isso é tão especial quando a pessoa se aproxima e abre este espaço. Eu sei que há realmente aqui algum trabalho a fazer, então, Eu estou com uma tranquila. tosse. Ah, é que eu estou É, com para uma mim, sim, Estou a recuperar de uma constipação de engano, mas ainda não está completamente curada. tranquila, sim. Toma o teu tempo. É, para mim, a tosse também é purificação. O corpo é tão perfeito que nos ajuda se nós estivermos atentos. É mesmo, temos que purificar. Às vezes eu costumo dizer, as pessoas dizem, tens que tomar alguma coisa para te calmar a tosse. Não, eu tenho que ir para limpar. Sim, sim, sim. Isso relembra-me também o trabalho que fazemos neste caminho. É muito isso, é saber acolher o que há. Seja o que for permitir, neste caso estamos a falar do corpo, permitir que o corpo se manifeste e Exatamente. libertar isso, porque o corpo é assim muito sábio, não é? E nós costuma-se dizer que quando nós não resolvemos na mente ou nas emoções, fica lá no corpo, para nós, é o alerta final. Daí eu ter partilhado, sim, daí eu ter partilhado, É o meu corpo que se manifesta, sem dúvida. sim, daí eu ter estava-me a lembrar de ter partilhado a questão de ter ficado realmente doente antes de ter lançado ou ter fundado a escola, e como isso depois muito se alinhou, porque acendi definitivamente o fogo, e então já não, nunca mais fiquei doente, assim, nunca mais. Claro que tenho as minhas coisas, por exemplo, a tosse também é uma coisa que me vai acompanhando de vez em quando, especialmente nestes períodos mais frios, mas é incrível a sanação que houve quando me alinhei, porque era algo que eu procurava, não é? Que teve a ver comigo. Não, é? Não quer dizer que depois cada pessoa depois terá o seu caminho, mas muito. Eu agora também estou a lembrar da aula da cura, foi a 33, que tem muito a ver com esta expressão da singularidade. E no fundo é isso que também promovo, lá está a pessoa a acender a sua chama, como falámos há pouco, que isso, na minha experiência, sana, é que realmente purifica, seja o que for, que esteja menos claro na vida, se nós atendermos a essa chama, vai se clarificar mais cedo ou mais tarde. E depois também aprender, que é o que também fazemos, aprender, e às vezes é o mais desafiante, é quando não sabermos, saber ficar quieto. Porque às vezes mais vale não fazer nada do que estar a fazer sem saber. E quando sabemos, fazemos. Já não se põe o que é fácil, o que é difícil, é ok, é para ir, é para fazer. E vamos. E depois torna-se, eu falava muito nisto, quanto mais passos damos na direção certa, naquela que ressoa mais connosco, mais fácil se torna, mais simples se torna. E tem sido essa a minha experiência. Mas sim, eu acho que cada vez Principalmente, mais, sim, principalmente, também não esperar que esteja tudo perfeito para começar, não é? Porque esse é um dilema, é um drama. Eu sou virginiana e trabalho muito esse drama, que é, gosto de começar as coisas quando eu acho que está tudo alinhado e tudo muito perfeitinho. E claro que as coisas depois perdem a realidade, porque o que eu penso hoje não é o que eu vou estar a pensar daqui, se calhar, a 3 meses. Se calhar, daqui a 3 meses já estou noutra. Depois as coisas não se concretizam na realidade. E é um passo que se tem que dar, e eu estou a aprender a dar esse passo, que é não esperar que as coisas fiquem totalmente perfeitas, como elas estão na minha cabeça, para eu conseguir dar um passo para iniciar as coisas e os projetos que ambiciono e que quero começar. Porque é sempre aquela desculpa, é uma autossabotagem, não sei. Diz assim, não está perfeito, porque ainda falta isso, porque ainda falta aquilo. É uma aprendizagem. sim, sim, é muito grato por essa partilha, também me relembra o caminho que fiz e que continuo a fazer. E o que é que, porque para mim a perfeição é morte, não é? Que uma coisa perfeita que já não precisa de ser, já não consegue ser melhorada, não é? No fundo, isso não na verdade não existe. Mas também há uma frase que me acompanha, que eu tenho enraizado nos últimos tempos, que é também da Escola de Desenvolvimento Transpessoal do José Maria Dória, que foi o fundador de uma das minhas escolas, onde tirei o curso de instrutor e de terapeuta transpessoal, e que me permitiu também lançar a minha. Mas ele dizia que a vida é perfeita,
mas também é perfeita a nossa vontade de melhorar. Então, lá está esta questão de que há sempre espaço para melhorar, mas sim, depois é um equilíbrio nós percebemos, não, mas isto tem que entre não fazer por um perfeccionismo, não é? E é, como falávamos há pouco também, é assim uma dança, não é? É mesmo um equilíbrio. E a gente perceber, ok, eu lembro-me da primeira aula, quando decidi realmente, ok, vou fazer isto. E, e então nas primeiras como deves calcular, é mesmo isso. Por exemplo, agora o direto estás a fazer pela primeira vez, também deves ter sentido, não é? Mas estás aqui e compareceste, e então estás mais que preparado. Marcaste dias, marcaste a hora, eu assim, não quer saber, ok, está lançado, vou, ok, vou mergulhar nesse desafio, porque para mim é mesmo um verdadeiro desafio, e eu sei que é algo que eu tenho de trabalhar em mim, é precisamente, é o que eu costumo dizer, tenho que soltar uma bichuda, alinhar para conseguir comunicar o que eu gostava de poder comunicar. Temos muita coisa cá dentro e que gostamos de partilhar e às vezes a comunicação, portanto a fala, é um processo, é um meio de comunicação. Eu gosto muito, eu comunico através da imagem, da fotografia, da minha área, a nível do design, de comunicação, da produção de conteúdos. E é por aí que eu me comunico. Embora às vezes, pronto, é a minha forma, é o meu sentido, e às vezes fica, se calhar, a mensagem um bocado no abstrato, no abstracionismo da minha imaginação, quando na realidade, quando falamos ou conversamos, mesmo que sejam poucas ou curtas palavras, por vezes chega mais depressa ao destinatário do que estar a observar um quadro ou uma imagem e tentar ali tirar o que há para tirar de informação. Uau. Não, eu acho que tudo, eu sinto que tudo tem o seu papel, não é? Seja a imagem, a voz, temos esse privilégio de poder ter todas essas ferramentas e usá-las, sentimos, usando da forma que nos fizer sentido na altura, não é? E é um privilégio também teres essa competência, né? Por exemplo, na questão da fotografia. E falaste, não sei se queres falar um bocadinho daquele projeto que tens do Despertar da Deusa, que eu achei delicioso e muito, muito inspirador. E eu estou a trabalhar, lá está, é um projeto que estava há um ano a ser desenvolvido e com muita pressão de pessoas que já eu tinha falado do projeto, relativamente à minha melhor amiga, Nicole, e a Joana, são duas pessoas que me têm acompanhado sempre na minha vida, no meu crescimento, e estão lá sempre, para o bem e para o mal, e elas passaram sempre assim, Sofia, tu tens que avançar com isso, tu tens que avançar com isso, e eu, ok, mas ainda falta isto, ainda falta aquilo, portanto é o projeto que é Vemos, é o Despertar da Deusa, é um projeto que é trabalhar só no sagrado feminino, portanto, no arquetipo da Vênus, da deusa Afrodite, um, trabalhar na mulher no parte sensual, na parte da aceitação do corpo, portanto, em cada mulher há uma deusa e todas as mulheres são belas. Um, e se quiserem, se a própria mulher amar aquilo que ela considera que é um defeito, entre aspas, portanto, aquilo que ela menos gosta, que ela aprender a olhar para aquilo que ela menos gosta com amor, uh, esse ponto vai-se alterar, na imagem dela vai-se alterar. E este projeto é precisamente trabalhar isso, é no arquetipo da Afrodite, empoderar a mulher no seu corpo, no seu prazer de olhar para o seu próprio corpo, e isso vai transformá-la com toda a certeza até no seu dia a dia, no seu bem-estar, na sua postura, no relacionamento com o seu parceiro, vai transformar de certeza absoluta este trabalho. E é por aí, portanto, eu comecei agora há pouco tempo, já fotografei duas meninas, duas mulheres, ainda está embrionário, portanto, tem um grupo no Facebook, que é só de mulheres, para fazer algumas partilhas, e é lá que eu vou partilhando o contexto do projeto, virá para público, provavelmente algum dia, não sei ainda, portanto, isto é deixar fluir, portanto, eu decidi arrancar com o projeto, mesmo não tendo ele concretamente, ele todo alinhado, só que já estava há tanto tempo para ser feito, concretizado, e não, eu tenho que avançar da forma como está e as coisas vão se alinhando.
e teve a graça que a primeira rapariga, mulher que eu fotografei, eu disse que foi uma pessoa que conheci num circuito, num curso que eu estou a tirar, e eu disse que ela foi mesmo a pessoa certa, eu queria mesmo começar o projeto, porque só fazendo com ela, que é uma pessoa que está, na realidade está à vontade pelo corpo, eu percebi o que é que eu tinha que com outras mulheres, que sei que se calhar não vão estar tão à vontade pelo corpo, percebi ali aquela a logística e a engrenagem do próprio trabalho em si. Isto para dizer que, enquanto não se põe em prática as coisas, nós não conseguimos sequer detectar o que há a trabalhar dentro do próprio projeto. Portanto, mesmo que ele não esteja perfeito, é isso que eu estou a aprender, ele está imperfeito, o projeto está imperfeito, e se calhar vai estar sempre imperfeito, mas vai estar sempre a ser melhorado. E a crescer, e é com a vinda das mulheres que vêm ter comigo, porque é engraçado, eu começo e tenho uma lista já de pessoas que estão interessadas em fotografar, e são as pessoas certas, são as mulheres certas, são aquelas mulheres que eu sei que me vão ajudar a desenvolver o projeto. E eu sou grata por isso e pronto, é um projeto que vai para a frente e não tem tempo para terminar, é contínuo. Pode ser que um dia saia uma exposição de fotografia, quem sabe, com as deusas presentes também, convidadas, porque é muito bonito trabalhar no círculo de mulheres. Eu tento estar sempre presente, sempre que há algum evento de círculo de mulheres, e se eu contei que isso me faz a mim crescer na minha energia feminina, porque eu também, no meu mapa natal, tenho a minha energia yang para cima, está lá nos 70, 80, e nós todas, e acho que a maioria, pelo menos eu falo com muitas mulheres que têm na realidade a energia yang, portanto a energia masculina muito ativa. E isso depois cria, penso que vai criar, na minha opinião, aqueles atritos mesmo nas relações que nós podemos ter, porque a nossa energia masculina, muito empoderada, vai acabar por, se calhar, criar algum tipo de atrito com a energia do masculino também. Na realidade, todos nós temos o nosso papel, a nossa função, temos o masculino e o feminino dentro de nós, só que escolhemos nesta vida estar no corpo feminino. Pronto, e trabalhar nesse sentido é uma aprendizagem e eu estou a aprender a fazê-lo, estou na prática a aprender com outras pessoas, com outras facilitadoras, tento estar sempre em grupos de círculos femininos e é muito gratificante e acho que é aquilo que eu posso doar dentro da minha área, uh, dentro da área da fotografia, até porque pronto, o pai do meu filho é fotógrafo de moda, trabalhei ao lado dele em relação à moda também, e muita questão do estereotipo da moda, o que me fazia muitas das vezes alguma confusão, porque somos talhadas dentro de um estereotipo que a sociedade impõe, e isso vai criar em muitas mulheres, na maioria, nunca estamos perfeitas, nunca somos boas o suficiente, ou nunca somos bonitas o suficiente para que. E há muito trabalho a fazer nesse sentido, muito mesmo. E acho que é gratificante e é um caminho que eu pretendo seguir. É um sonho, lá está. É um sonho. E o Jardineiro de Sonhos em mim já está aqui maravilhado a ouvir-te e muito inspirado. E muito curioso daqui a uns tempos voltares a ouvir esta conversa e onde isso estará, onde esse projeto poderá estar. Uau! E há duas coisas que ressoam aqui, principalmente, do que partilhaste, que é não só tu estar já a integrar aquilo que são as tuas competências que já trazias, não é? nesse projeto, e percebermos que isso a meditação também me trouxe, essa percepção que tudo, absolutamente tudo, nos preparou para o que estamos a fazer. Eu, por exemplo, sou licenciado em Economia e depois muitas pessoas me perguntam e eu próprio me questionei muitas vezes porque é que eu... Mas hoje estou assim muito abençoado porque depois, obviamente, quando nós decidimos e avançamos neste caminho de materialização, essa parte económica tem que ser incluída e a questão do plano de ação e o do dinheiro, daí a questão da abundância também.
enfim, é É, muito e interessante perceber. é um Sim, ponto muito importante esse do valor próprio e da parte financeira, porque esse é também um dos pontos que eu também tento trabalhar, porque a questão de dar valor ao trabalho e dar ali uma cotação, a parte financeira não é fácil. Eu também sou empresária, portanto tenho a minha empresa, e sei o que é que isso, para mim é uma dificuldade, porque eu sou um zero à esquerda na área comercial, eu gosto de criar, portanto eu não gosto da parte financeira. E embora este projeto, portanto, na área dos clientes comerciais, portanto, faço a valorização do trabalho na área comercial, este projeto é um projeto holístico, voltando aqui a falar na VEM, no Estado da Deusa, e é um projeto que funciona por donativo livre. Portanto, não tem valor atribuído, a pessoa vem porque não quis, isto foi, também levou tempo, porque andava ali no valor, qual era o valor, o que é que era aceitável, que mulheres é que podiam vir ter comigo, e eu não quis excluir. Portanto, aqui o fundamento é eu não querer que nenhuma mulher, desde que queira fazer, não seja pela parte financeira que não o possa fazer. Portanto, ela dá o que puder e o que achar que deve dar. Portanto, eu confio naquilo que vou receber e naquilo que vou dar. sim, é mesmo uma aprendizagem. Eu já fiz todas as formas efetivas, já experimentei várias formas. Por exemplo, esta aula de nível 1, agora cheguei a este ponto, ainda há pouco partilhava isso também, que é até usando as palavras, não tanto a questão do donativo, mas agora ressoa mais em mim, e está no texto da descrição do evento, quem que ver, é contribuição monetária livre. Lá está, tem esta questão da contribuição, porque realmente nada é melhor e é mais valioso que a presença, e por isso é que eu valorizo tanto tu teres aberto o espaço e estares aqui, porque nada é mais valioso que o nosso tempo, a nossa presença. E então eu sei que as pessoas que vão lá chegar já me estão a dar muito só o facto de estarem presentes e eu próprio o facto de estar presente também. Portanto, realmente é assim o mais precioso. Mas ao mesmo tempo, obviamente, há que integrar tudo e o dinheiro facilitou-nos tanto a vida e é saber integrar isso de forma saudável. Também é esse muito do meu trabalho. E então, por daí a contribuição monetária, realçar que é monetária, porque também faz parte e é importante ser integrado, embora não seja o mais importante. Eu costumo dizer que não faças nada só pelo dinheiro, mas também não deixes de fazer. Portanto, arranja uma solução e tem muito a ver precisamente com esse caminho do amor próprio, de perceber o nosso valor. E então isso é também o caminho que fazemos aqui, valorizar aquilo que somos e o que fazemos e depois afinar isso. E é isso que me tem acontecido. Quanto mais nós nos alinhamos com aquilo que realmente viemos fazer, eu peço que a imagem parou. Não sei se a Isa continua. Estás aí? Acho que vamos esperar mais um pouco. Agora fiquei curioso destas pausas também. Muito grato a quem está presente e eu ouvi-vos. Esperar um pouco aqui pela Isa voltar a aderir. Quem está a ver também, se tiver questões,
É curioso. A Isa diz que está em direto, mas eu também estou, mas está ali que estás a aderir. Então eu vou se calhar sair e voltar a entrar. Não sei se me continuas a ver. Eu estou aqui só, tenho o sinal que estás a aderir, mas não aparece aqui no meu ecrã. Mas enfim, talvez esteja na hora de fechar, também já partilhámos muito.
A mim parece-me que estás a aderir, mas eu não te estou a ver nem a ouvir. Não sei se me estás a ver. Bem, sendo assim, se calhar, pelo menos terminamos o vídeo. E só, enfim, agradecer, dar-te um grande abraço e até já. Estás a ouvir? Mas é curioso, não te estou a ver, nem a ouvir. Bem, também, depois se as pessoas quiserem podem comentar e responderemos a seguir. Então, se eu vou tentar sair outra vez e voltar a entrar uma última vez. Ok? Acho que já está por hoje. A importância de nós simplesmente dedicarmos tempo àquilo que nos acorda a deusa e o Deus é nós. A verdade é só. Um grande abraço e até já. Até já. Continuamos a moldar a obra de arte das nossas vidas. Muito grato. Até já.